Tudo bem, pessoal? Meu nome é Clemente. Hoje aqui na Plugify eu trago mais um episódio bem legal para vocês sobre evolução dos processadores. E no último episódio eu fiquei de trazer o que está acontecendo de fato agora, dado o momento que a gente tem não só uma ASML produzindo máquinas incríveis para produzir processadores de novas gerações, na TSMC geralmente, mas eu fiquei de trazer, e eu dei um spoiler sobre uma indústria que está passando uma revolução com os processadores novos, que é a indústria de servidores. Então, a gente não pode falar da indústria de servidores quando a gente fala de processadores, a gente vai chegar em GPUs ainda, e processadores feitos para inteligência artificial, mas hoje eu vou falar de processadores para servidores. E aqui a gente não pode deixar de mencionar, talvez, a estrela de todo esse movimento que está acontecendo hoje, que são os processadores EPYC da AMD, né? Durante muito tempo, servidores em data centers eram um sinônimo de você ter processadores Xeon da Intel, mas chegou um momento que a evolução deles na métrica que realmente vale para data center, que é a performance por watt, eles começaram a ficar num platô, né? E a AMD eu acho que fez um movimento muito interessante nas arquiteturas que eles chamam de Zen, né? Que eles dão codinomes de cidades italianas, né? Então Roma, Milão, Bérgamo, Gênova, etc. E o que tem de interessante? Eles separaram os módulos dos processadores. Então eles entraram numa arquitetura que eles chamam de chiplets. E aqui entra, eu acho que um dos pontos mais interessantes no meu entender da história toda é que eles começam a colocar quase 2 centenas de core de processamentos dentro de uma pastilha do processador. Então o que isso quer dizer, né? Durante muito tempo o software ele foi licenciado por CPU, ou seja, você pegava um software para executar uma licença para executar aquele software naquela CPU, mas você tinha o limite de processamento da CPU. O que a AMD basicamente fez, ela basicamente explodiu a quantidade de cores de processamento. Então você continua licenciando o software para uma CPU, mas você passa a ter até 192 cores executando aquela tarefa. Então basicamente eles deram um pinote no sistema como se licencia o software, o que é brilhante do ponto de vista econômico. Mas não só isso, esses processadores eles são feitos com a arquitetura de Ultra High Violet, né? Ou seja, ele tem uma arquitetura bastante enxuta, eles são extremamente eficientes no uso de energia elétrica. Isso fez que ele virasse basicamente o queridinho dos processadores dentro dos data centers. Então, você tem uma redução basicamente de CAPEX, porque veja, você passa a ter uma CPU com centenas, quase 2 centenas de core de processamento, mas você está usando a mesma interface de rede, a mesma memória, as mesmas fontes, menos cabo, né? Então você tem uma otimização periférica ao processador que é muito importante. Então, quando você vai para mercados de cloud, a gente está falando obviamente aqui de AWS, Azure, Google Cloud, etc., eles passaram seus destaques lá dentro, né? Então, esse foi o grande pinote dos processadores da AMD. E por que isso é super importante? A gente pode falar que, ok, agora o foco estão nos processadores de inteligência artificial, né? Ou seja, que você vai usar dentro de uma OpenAI, etc., feita pela AMD nesse caso. Mas ainda assim, todos esses sistemas de processamento paralelo que vão utilizar GPUs ou processadores parecidos a GPU vão precisar de processadores convencionais rodando sistemas operacionais, os controles de rede por software e todas as bases de dados. Então, é inevitável de trazer aqui, talvez, essa grande conquista que a gente fala dos processadores. E aqui eu acho que tem assuntos muito importantes que a gente tem que dizer. Em 7 anos, a gente pega 7 anos atrás, a AMD tinha 0% de mercado de processadores, tá? E hoje ela tem 30%, ou seja, ela ganhou quase 1/3 do mercado em apenas 7 anos. E o jogo dela está só começando agora, tá? Então, lembra muito o que a Apple fez no passado com a arquitetura M, né? Então, não é por acaso que tantos processadores da Apple, o Apple Silicon, né, os computadores que têm os processadores M, comuns nos iPhones, inclusive, e iPad, passam a estrear também em maior escala nos computadores, assim como os processadores da AMD. Ambas as empresas, tanto a AMD quanto a Apple, confiam a produção desses processadores à TSMC,
que utiliza os equipamentos da ASML, né? Ou seja, um processo de litogravura extremamente eficaz e eficiente, do qual os concorrentes como Intel estão tardando muito a conseguir atingir os mesmos patamares. É evidente que a gente tem notícias recentes de que a Intel agora começa a flertar também com esse tipo de produção, mas a AMD teve uma clara vitória por ter iniciado esse processo lá atrás. Então, eu acho que aqui tem um ponto importante que a gente, então, fala sobre os processadores de servidores. E, para o próximo episódio, agora a gente entra realmente de cabeça nos processadores da Apple. E também mostrando um pouco o que vem para os processadores AMD que estão já nos computadores que rodam sistema operacional Windows. É isso aí, até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.